Muito bom dia para você. Hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto. Faltam 150 dias para acabar 2025, hein? E a gente já traz lá as manchetes de hoje, 7 horas e 8 minutos. Tivemos um pequeno atraso aqui para o início do nosso Live Notícias. Destaques do dia. Então vamos lá, a festa do Santíssimo Salvador chega a 373 anos, marcada por desorganização e desrespeito aos fiéis. O presidente da Câmara, Hugo Mota, decide reabrir sessão e não pauta anistia para condenados por tentativa de golpe. Lula diz que não vai se humilhar diante de Trump e debaterá tarifaço com parceiros do BRICS. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autoriza visitas de familiares a Bolsonaro sem necessidade de aval prévio. Operação Desmonte interdita maior ferro velho da região dos Lagos. Agente do Degás é afastado por agredir adolescentes com cabo de rodo em Campos. Tarifaço sobre parte de exportações brasileiras entra em vigor. Polícia do Rio resgata 90 aves silvestres que seriam vendidos em feira. Instituto Albatroz resgata 214 pinguins em um mês na região dos Lagos. Alta no preço do combustível pressiona a Petrobras a avaliar volta ao setor de distribuição. Polícia Rodoviária Federal impede roubo de carga e recupera 2 veículos na BR-101. Soldado dos Estados Unidos é preso por tentar compartilhar informações com a Rússia. Botafogo e Fluminense avançam. O Flamengo é eliminado da Copa do Brasil e o Vasco decide classificação hoje contra o CSA. O Flamengo perdeu nos pênaltis, o Fluminense empatou e já tinha ganho a primeira partida e o Botafogo também. Então tá aí, Live Notícias no ar. Na medida certa. Live Notícias. Previsão do tempo live. Eu vou dar bom dia a Léo Pulha. Léo, como é que tá? Paulo. Tranquilo? Bom dia para você, meu amigo. Bom dia para o ouvinte também da 100.7 FM. São 7 horas da manhã e 21 minutos desta quinta-feira, né? Dia 7 de agosto de 2025, quando foi feriado de São Salvador. E vamos falar sobre o tempo de hoje aqui na nossa região. O computador não está ajudando muito, não, deixando o locutor na mão, mas agora foi. Hoje teremos um dia de sol, Paulo, com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. A temperatura, segundo o Climatempo, é mínima de 17 graus e a máxima de 28 graus. O vento é um vento vento leste-sudeste, é um vento leste-sudeste de 5 km por hora, umidade mínima de 50% e máxima de 94%. O sol nasceu hoje às 6 horas da manhã e 14 minutos e vai se pôr às 5h27 da tarde, Paulo. Rapaz, aqui pelo weather.com, né, temos que teria chuva agora. O término da chuva estaria acabando agora e a máxima 28 e 17, sexta-feira, né, temos aí para amanhã 29 e 19. Agora, sábado, aparece aqui chuva, bastante chuva, 45%, temperatura cai bem, 26 e 17, domingo 23 e 15, segunda-feira 24 e 15. É o inverno ainda mostrando a cara, né, para você ficar aí sempre atento, né? Principalmente as pessoas deixam a casa muito fechada, Léo. É bom deixar entrar o sol da manhã, não é? Para evitar aí mais ácaros e mais probabilidades de gripes. E internações continuam altas, as pessoas não estão se vacinando, então se previna-se, tá? Agora a gente vai abrir rapidamente aqui o trânsito, são 7h23. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Trânsito Live. Enquanto eu abro aqui as imagens, Léo, a gente daqui a pouco também vai estar abordando a matéria que você fez ontem, né, pro Instagram da Rádio Live FM, já está lá disponível, né, em relação a sempre a desorganização na festa do padroeiro em relação aos fiéis, né? Misturam shows, né? Shows com a questão da fé. Isso sempre atrapalha, mas no momento vamos olhar aqui as câmeras, porque a movimentação estava intensa pela manhã, né? Na Formosa tem muito trânsito, Paulo. A Formosa, com certeza. Ali no trecho do cruzamento com a Beira Valão, na própria Beira Valão também, ali no cruzamento com a Alvarenga Filho, né, em frente à Rodoviária Velha, e aquelas retenções ao longo da 28 de março, né? As aulas voltaram mesmo. Um trânsito intenso aí às 7 horas da manhã e 24 minutos. Descido da Ponte Alaí Ferreira tá tranquilo por enquanto, sentido norte, né? Quem vai pro Espírito Santo para Travessão, para São Francisco também normal. Quem chega à cidade não encontra retenção, né? E também o pessoal que tá voltando, vindo da RJ 216, audiência total nos aplicativos pela Rádio Live FM. A gente tem aí essa legião de fãs, né?
que estão sempre ligados com a gente. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta com essa matéria aí sobre a festa do Santíssimo Salvador. Aqui tem mais. Muito mais música. Festa do Santíssimo Salvador chega a edição de número 373, marcada por desorganização e desrespeito aos fiéis, Paulo. Poucas cidades no Brasil podem se orgulhar de ter uma celebração tão tradicional quanto a Festa do Santíssimo Salvador, que chegou ontem à edição de número 373. São quase 400 anos de fé, mas na edição desse ano do feriado municipal, infelizmente as homenagens ao padroeiro de Campos dos Goytacazes foram prejudicadas pela desorganização das autoridades municipais. A falta de planejamento. Vamos lá, Paulo, vai lá. A falta de planejamento na disposição das barracas e omissão da guarda municipal prejudicaram o acesso aos fiéis, né? Principalmente o andamento da procissão. Isso é todo ano. Pois é. Por que todo ano acontece isso? Porque se mistura uma festa tradicional religiosa junto com festa na praça para dar ao povo pão e circo, amigo. E qual deveria ser a prioridade? A prioridade é a procissão, a prioridade são os fiéis. Tira esse show da praça, bota em outro lugar. Bota lá no Cepop, cara, entendeu? Pra que serve o Cepop na cidade de Campos dos Goytacazes? Aí você tem ali, nessa hora a ciclovia pode ser totalmente ocupada, não é? Pra você ter acesso. Eu tive que ir ao centro quinta-feira de bicicleta, um horror pra chegar no centro, de bicicleta. Tu imagina de carro. É lógico, né? Todo mundo quer lá. Aí você teve a prova ciclística, a mais antiga do Brasil, que aconteceu, inclusive, a Guarda Civil teve que atuar, né? Porque são vários cruzamentos e vem bicicletas bem correndo bastante, né? E falar nisso, nosso querido Igor, né? O Igor, que foi nosso entrevistado, que ganhou na categoria dele. Ele tá todo bobo, porque ele foi o campeão lá na Master A1, né? Então, aí você tem uma tradição da corrida ciclística, você tem a tradição dos fiéis, aí você tem shows populares também na Praça São Salvador, cara. Da forma como é organizado não funciona. A gente recebeu vídeos de ouvintes mostrando o caos ali na beira-valão, fiéis que tentavam chegar até a procissão. Então fica o nosso registro aqui, lamentando a desorganização da prefeitura. E falando sobre a prova ciclística, Paulo, você falou que o Igor ganhou na categoria Master, mas na categoria Elite masculino, né, que é a principal do dia, Isso. Quem venceu foi o atleta Fabiano Mota. Ele da equipe danado, o CRJ Turim. Tá? E o Ele Henrique, ganhou com né? 1 hora e 47 minutos e 42 segundos. E foi o mesmo tempo do bicampeão Henrique Avancini, da equipe Factor Racing. Isso aí. Então tá aí. Daqui a pouco a gente traz mais informação pra você aqui na Live FM. Live FM. Presidente da Câmara, Hugo Mota, decide reabrir sessão e não pauta anistia para condenados por tentativa de golpe. Política na Live. A Câmara dos Deputados retomou suas atividades ontem à noite após 2 dias de ocupação do plenário por parlamentares bolsonaristas. O presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, decidiu reabrir a sessão deliberativa extraordinária às 8h30 da noite, sem ceder à pressão para incluir na pauta a proposta de anistia aos envolvidos no ataque de 8 de janeiro. A estratégia do grupo, que prometia bloquear os trabalhos legislativos até haver anistia votada, fracassou. A ordem do dia publicada oficialmente expôs a prioridade da mesa diretora. Avançar em projetos de interesse social e previdenciário. Entre os itens em pauta estão a medida provisória 1296 de 2025, que trata da reestruturação dos benefícios no âmbito do INSS, e o projeto de lei 6.461 de 2019, que institui o Estatuto do Aprendiz. Nenhuma proposta ligada à anistia, ao impeachment de ministro do STF ou à narrativa golpista foi incluída na agenda. A reabertura dos trabalhos foi precedida por uma articulação entre Hugo Mota e lideranças partidárias. Segundo fontes, a ordem era clara: garantir a retomada da soberania do plenário e aplicar suspensões de até 6 meses a quem insistisse em impedir a sessão. Nos bastidores, a avaliação é que a mobilização bolsonarista não apenas perdeu força, mas provocou reação contrária à maioria dos blocos de parlamentares, até porque, Paulo, eles estavam de férias e ganham um salário muito alto, né? Se recusar a trabalhar, pega mal. A população já tem uma rejeição ao Congresso, Eu não uma sei. rejeição ainda maior. Acabei vendo uma imagem deles acorrentados, concorrentes, e levando até crianças para lá. Então, olha, sem comentários. Daqui a pouco a gente tem mais
Informação para você aqui na Live FM. Sente o clima. Onde você estiver. Live FM. Lula diz que não vai se humilhar diante de Trump e debaterá tarifaços com parceiros dos BRICS. Notícias Brasil. Bem, o presidente Lula afirmou em entrevista à agência nacional de notícias Reuters que só pretende ligar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando sentir que há disposição real para o diálogo. Até lá, afirmou que não vai se humilhar. Segundo o presidente, a intenção é debater o tarifaço com os BRICS, grupo de países do desenvolvimento do qual o Brasil faz parte, junto com China, Rússia, Índia e África do Sul. Bem, a fala ocorre no momento em que o governo brasileiro enfrenta uma crise diplomática com os Estados Unidos após o anúncio de tarifas comerciais de 50% contra produtos brasileiros, medida adotada unilateralmente por Trump. Lula e Trump nunca conversaram. A tarifa anunciada pelo presidente dos Estados Unidos entrou em vigor ontem. Os Estados Unidos cobram uma sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros, né, a mais alta cobrada pelo governo norte-americano. Mas lembrando que o Trump também anunciou tarifas de 50% sobre a Índia essa semana, né? E cerca de 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão afetadas, segundo a estimativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Bem, a medida prevê também uma longa lista de exceções, como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. A carne e o café, contudo, estão entre os produtos afetados. Na quarta, o Brasil acionou oficialmente a OMC, Organização Mundial de Comércio, a fim de iniciar um processo a respeito das tarifas. O governo brasileiro solicitou consultas aos Estados Unidos, que é a etapa anterior à eventual abertura de um painel, um mecanismo de julgamento dentro da organização. Mas, sim, Paulo, eu acho que essa medida vai ser inócua, porque os Estados Unidos não têm respeitado as determinações da OMC. Perfeito. Sente o clima. Onde você estiver. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, autoriza a visita de familiares a Bolsonaro sem necessidade de aval prévio. Notícias Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba visitas de familiares em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar, sem necessidade de autorização prévia. A medida abrange parentes próximos como filhos, netos, netas e cunhadas. Segundo Moraes, as visitas poderão ocorrer livremente, desde que respeitadas as determinações legais e judiciais, né, já estabelecidas no processo. A decisão flexibiliza as condições do regime domiciliar de Bolsonaro, permitindo maior convivência familiar durante o cumprimento da pena. Aqui tem mais Muito mais música. Live FM. Operação Desmonte interdita maior ferro velho da região dos Lagos. Notícias regionais. Agentes da Operação Desmonte, força-tarefa criada pelo governo do estado para fiscalizar o comércio de peças e sucatas automotivas, interditaram no fim da tarde da terça-feira um dos maiores ferro-velhos da região dos Lagos. O estabelecimento funcionava em uma área rural de Saquarema. No terreno foi detectado potencial risco ambiental, além de terem sido encontradas carcaças automotivas e peças sem notas fiscais ou registros do Detran RJ. O proprietário não foi encontrado e o material recolhido encaminhado para empresas de reciclagem cadastradas. Bem, equipes de monitoramento da Operação Desmonte receberam informações de que no local ermo funcionava o ferro velho. Ao chegarem na região, flagraram um terreno de terra batida com cerca de 140 carcaças de automóveis velhos, sem baixa no departamento e dispensando óleo motor e outros resíduos poluentes no solo. Devido ao grande número de veículos encontrados no local, agentes do Detran RJ levaram pelo menos 3 dias para verificar chassis e motores encontrados no local. Participam dessa força-tarefa equipes da Polícia Civil e Militar, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e a Secretaria Estadual de Fazenda, além do Corpo de Bombeiros. Onde você estiver. Live FM. 7h54, agente do Degás é afastado por agredir adolescentes com cabo de rodo aqui em Campos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Campos, obteve decisão judicial que determinou o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, o afastamento imediato de um agente socioeducativo
do Centro de Socioeducação, professora Marlene Henrique Alves, do Sense Campus. O servidor é acusado de agredir adolescentes internados na unidade, inclusive utilizando um cabo de um rodo. E de acordo com a ação civil pública encaminhada pelo MPRJ Justiça em 2021, as agressões foram comprovadas por meio de oitivas das vítimas e testemunhas, além da análise de registros documentais e laudos periciais. A decisão proferida pelo juízo da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca de Campos, no último dia 11 de julho, reconheceu a materialidade e a autoria dos atos ilícitos praticados pelo agente. Além do afastamento imediato do servidor, foi determinado o envio dos autos à autoridade policial para apuração da eventual prática de crime. Bem, e a gente vai estar dando uma dica para você agora, fora aí da notícia, para você fazer parte da família Braseg e ter acesso a uma saúde de qualidade com benefícios exclusivos, hein? Consultas médicas a partir de R$30 na Clean Center. Exames laboratoriais e de imagem com desconto na Clean Center na rede de clínicas credenciadas. Desconto em medicamentos em drogarias, aluguel de materiais para convalescentes, avaliação odontológica, aplicação de flúor gratuita. E você, atenção, tem um atendimento das excelentes fonoaudiólogas, doutora Fernanda Marques na Clean Center Guarulhos e doutora Karen Ramos na Clean Center do Centro. Então faça uma visita, adquira seu plano a partir de R$ 54,20 para você e sua família. A Braseg fica na professora Carmen Carneiro em Guarulhos, 354, Telezap 22 99841 2606 ou na José Alves de Azevedo, 374, não é? Ali na Beira Valão. E o Telezap lá é o 22 99978 1256. Live FM. Notícias, Rádio Live FM. Tarifaço sobre parte das exportações brasileiras entra em vigor. Economia na Live. Entraram em vigor ontem as tarifas de 50% impostas sobre parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos. A medida, assinada na semana passada pelo presidente norte-americano Donald Trump, afeta 35,9% das mercadorias enviadas ao mercado estadunidense, o que representa 4% das exportações brasileiras. Cerca de 700 produtos do Brasil ficaram fora desse tarifaço. Café, frutas e carnes estão entre os produtos que passam a pagar uma sobretaxa de 50%. Ficaram de fora dessa taxa o suco e a polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes e aeronaves civis, incluindo seus motores, peças e componentes, além de polpa de madeira, celulose, metais preciosos, energia e produtos energéticos. O tarifaço imposto ao Brasil faz parte de uma nova política da Casa Branca inaugurada por Donald Trump de elevar as tarifas contra parceiros comerciais na tentativa de reverter a relativa perda de competitividade da economia americana para a China nas últimas décadas. E no dia 2 de abril, Trump iniciou essa guerra comercial impondo barreiras alfandegárias aos países de acordo com o tamanho do déficit que os Estados Unidos têm com cada nação. Só que, como os Estados Unidos têm o superávit com o Brasil, foi imposto em abril as taxas mais baixas, de 10%. Porém, no início de julho, Trump elevou a taxa para 50% contra o Brasil, em retaliação a decisões que, segundo ele, prejudicariam as big techs estadunidenses e em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado após perder o pleito de 2022. Só que muitos especialistas em política internacional afirmam que essa medida também é uma chantagem política com o objetivo de atingir os BRICS, que é o bloco de potências emergentes que tem sido encarado por Washington como uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos do mundo, em especial devido a uma proposta de substituir o dólar nas trocas entre as nações, Paulo. Tá aí. Entraram em vigor, mas eles não ficam sem o nosso suco de laranja, né? Aqui tem mais. Muito mais música. Live FM. Live Notícias. Música e informação pra você. Polícia do Rio resgata 90 aves silvestres que seriam vendidas em feira. Notícias estaduais. Agentes da Delegacia do Meio Ambiente resgataram na terça 90 aves silvestres e prenderam 2 homens transportando pássaros no porta-malas de um carro. Eles foram flagrados na descida da Serra de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A ação foi realizada em conjunto com as polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal. Bem, as investigações apontaram que os criminosos saíram de Minas Gerais com destino a Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde as aves da espécie
da espécie trinca-ferro, nossa, seriam vendidos em uma feira livre. As investigações identificaram a relação dos criminosos com o comércio ilegal de animais silvestres. Os pássaros foram encontrados em caixas de papelão de pequenas dimensões, caracterizando maus tratos. As aves silvestres apreendidas são encaminhadas ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade no Rio. E, Paulo, para cada ave que chega para o comprador, milhares morrem nessas condições. Então, assim, o apelo que a gente faz a você, ouvinte, não compre animais silvestres. E os trinca-ferros não vão poder cantar na mata, né? Em gaiola fica muito ruim. Live Notícias. Você por dentro de tudo. Instituto Albatroz resgata 214 pinguins em um mês na região dos lagos. Meio Ambiente. Bem, o Instituto Albatroz divulgou nesta semana o balanço do primeiro mês da temporada de encalhes de pinguins de Magalhães. Tem aqui o nome dele, mas eu não me arrisco a falar. Pronunciável. Né? Sphenicus megalancius, na praia da região dos lagos. Entre os dias 3 de julho e 4 de agosto, 214 pinguins foram resgatados nas áreas de monitoramento em Búzios, Cabo Frio e parte de Arraial do Cabo. Do total, 81 estavam vivos e 133 já sem vida. Entre os animais vivos levados para o Centro de Reabilitação e Despetrolização da instituição, em Araruama, 17 seguem em tratamento. Um deles, apelidado de Alfacinha, precisou de transfusão de sangue devido a um quadro grave de anemia e vem apresentando melhora. A ação faz parte do projeto de monitoramento de praias, né, do PMCBC-SS, executado pelo Instituto Albatroz e estruturado pela Petrobras como exigência de licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA. Todos os anos, entre junho e setembro, os pinguins migram da Patagônia em busca de alimento e temperaturas mais amenas. Muitos acabam encalhando nas praias, exaustos, desnutridos ou doentes. A maioria são juvenis, inexperientes e mais vulneráveis. Fatores como poluição, petrechos de pesca e mudanças climáticas agravam o cenário. É uma pena, né? Os pinguinzinhos ficando encalhados. Agora, eu tenho outra dica para você aqui antes de ir para o break comercial. São 8 horas e 16 minutos. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou pular. Vamos para o bloco comercial, depois eu volto com as dicas que eu tinha para dar a você. Nosso WhatsApp é o 22 99797 1007. Podemos esperar a sua participação. Já tem ouvinte aqui, ó, ponte. Já tem imagem da ponte aqui. Problema lá. Ah, rapaz, na ponte Alaí Ferreira. E engarrafamento. Na ponte Alaí Ferreira, descida ali para Presidente Vargas, perto do Ferreira Machado. Daqui a pouco a gente dá mais informações para você aqui. Você está ouvindo Live Notícias. Daqui a pouco tem mais. Rádio Live FM. Alta no preço do combustível pressiona a Petrobras a avaliar volta ao setor de distribuição. Economia na Live. Notícias Brasil. O aumento do preço dos combustíveis em postos do Brasil, mesmo em tempos de queda do valor dos derivados em refinarias nacionais, tem pressionado a Petrobras a repensar a possibilidade de voltar ao setor de distribuição e comercialização de gasolina, diesel e gás de cozinha. Bem, no início do mês, o presidente Lula levantou a suspeita de que postos de combustíveis do país estão enganando consumidores ao não repassar reduções de preços anunciados pela estatal. Dias depois, circularam em jornais notícias que o Conselho de Administração da Petrobras votaria uma proposta para que a empresa fosse autorizada a retomar a revenda de derivados. A Petrobras divulgou um comunicado ao mercado negando que o assunto estivesse na pauta do Conselho, instância que toma as decisões mais importantes da estatal. Dentro do próprio Conselho, contudo, há membros favoráveis à volta à distribuição. Bem, Rosângela Bulzanelli, que é representante dos funcionários da Petrobras no órgão decisório da estatal, é uma delas. Ocupante de uma das 11 vagas do Conselho, ela já defendeu a volta da companhia à distribuição em artigos e ratificou sua posição ontem. Agora, tudo isso começou lá atrás, o Brasil tem a memória curta, quando o Michel Temer, né, vendeu as distribuidoras do Brasil para que essas pessoas, as empresas de fora, ganhem em dólar e não ganhem em real. Porque esse é um dos grandes problemas da importação, Léo. Quando você fala Exatamente. Que o café podia ser vendido aqui no Brasil, eles não querem vender para não ganhar em real.
Outra coisa, essas pessoas, a carne e outros derivados que estão sendo tarifados aí pelo governo dos Estados Unidos são produtos que eles só têm a logística de entregar às exportação, para Porto. Eles não têm o trâmite de venda aqui dentro do país, não é? Então, igual o grande produtor de ovos que falou que não queria vender ovo para o Brasil porque ele não ganha em dólar e que ele preferia estragar os ovos do que vender para o mercado brasileiro. E a distribuidora e as refinarias foram vendidas a preço de banana pelo Michel Temer. Perfeito. E essa política de atrelar o preço do combustível ao dólar fez que a gasolina batesse R$ 8, R$ 9 no governo Bolsonaro. Esquecem disso. E mais um detalhe, né? A gente tem aí, no final do ano, bilhões sendo pagos aos acionistas da Petrobras. Fica aí. Exatamente. Eu não sou acionista não, mas eu consumo gasolina. A gente quer a gasolina. Rapaz, eu queria que tudo fosse mais barato no Brasil, né? Isso aí é um sonho. Eu não tô aqui ainda. Eu tô sonhando ainda com essa história. Live Notícias. Você na live. 8h27, nosso WhatsApp, o 22997971007. Conta essa questão que falamos agora da questão da carne, né? Tem o Thiago, ele fala assim, vamos boicotar. É só a gente comer menos carne e deixar o empresário perder essa mercadoria, deixá-la estragar. Veremos quem vence essa queda de braço. Uma boa observação, né? Porque é aquela coisa, isso sempre aconteceu em verduras, legumes da época. Se você deixar de comprar, cara, vai ter que baixar o preço, senão perde, né? E trânsito muito lento, como disse aqui o nosso Carlos Peçanha, na descida da ponte Alaí Ferreira, né? Alguma coisa deve estar acontecendo lá. E outra participação excelente aqui em relação ao sincronismo de sinais do nosso outro ouvinte aqui, o Rodrigo. Ele manda um áudio dessa seguinte forma. Vamos ouvir aqui, Léo, rapidamente. Vamos lá. Bom dia, aqui pelo live. Bom dia, Paulo André. Paulo André, pede um socorro aí, MTT, para nós, Paulo André. Esse semáforo do Thierry Cardoso, ele já tem um mecanismo para quem for atravessar, apertar, e o sinal ficar vermelho para que eles possam atravessar de um lado para o outro. Colocar o sinal para ficar fechando sem que tenha ninguém para atravessar. E não está sincronizado, pelo amor de Deus, socorre a gente, fica difícil trabalhar. Rapaz, ô Rodrigo, presta atenção, né? Aquele sinal ele é muito pelo colégio, né, de Thierry Cardoso. E realmente ele está fechando em tempo que acaba não precisando. Acontece também lá na curva do Americano, em frente à universidade, né? Agora, vale ressaltar também que em vários pontos da 28 de março, para o pedestre atravessar é horrível. Ali mesmo, depois da Ricardo Quitete, quem vai para o Trevo lá, né, ou pegar a Presidente Kennedy ou a RJ 216, você não tem local para atravessar. É uma questão aí braba, né? Porque a 28 de março tem pontos. E detalhe, tem local na 28 de março, como aqui em frente a Estácio, né? Aqui em frente à Rádio Live. Tem a faixa de pedestre sem sinal. Você acredita que alguém pare, Léo? Pois é, infelizmente não, né, Paulo? Só quando o sinal fecha. E mesmo assim tem gente que insiste em parar na faixa de pedestre. Como eu pude ver também esses dias na Pilinca, ali próximo a Álvaro Tâmega com Pilinca, tem uma faixa de pedestre ali depois do posto e o cara com o carrão dele bacana estacionando na faixa de pedestre. Mas, Paulo, isso aí. Você sabia que eu acho que a situação é pior aqui em Campos? Em Macaé, eu acho que o pessoal respeita mais a faixa de pedestre, sabia? Trabalhei lá 8 anos e tenho a sensação que o pessoal de Macaé é um pouquinho mais educado no trânsito. Com certeza. O próprio campista, quando vai para Guarapari, tem que respeitar, né? Pois é. Mas aqui em Campos não respeita. Gente, estamos generalizando, tá? Não são todos que somos campistas, né? Para começo de conversa. Eu sou campista da Gema. Gosto muito daqui. Já comi muito chuvisco quando era criança. Live FM 100.7. Polícia Rodoviária Federal impede roubo de carga e recupera 2 veículos na BR-101. Notícias regionais. Bem, mais uma ação aí da Polícia Rodoviária Federal, né, coibindo aí crimes aqui na nossa região, né? Temos aqui a informação, a Polícia Rodoviária impediu a continuidade de um roubo de carga, recuperou os 2 veículos envolvidos no crime na altura do quilômetro 205, em Casimiro de Abreu, na noite de terça-feira.
Segundo informações da PRF, durante o patrulhamento tático, uma equipe tentou abordar um Chevrolet Onix de cor cinza que transitava pela via marginal, mas o condutor tentou fugir ao perceber a presença policial. A tentativa de fuga foi frustrada e o veículo foi interceptado logo em seguida. Bem, o motorista, um homem de 20 anos, inabilitado, possuía um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara de Infância e Juventude de Itaboraí durante a fiscalização. Também foram identificados indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo, que ostentava placas clonadas. Durante as diligências, a equipe de plantão verificou o veículo clonado havia sido utilizado instantes antes no roubo de um caminhão, no município de Itaboraí. Segundo relatos das vítimas, o condutor e o ajudante foram rendidos por 2 homens armados que os mantiveram na cabine do caminhão sob ameaça e com a cabeça baixa para não reconhecer os criminosos. Bem, os dois veículos, o suspeito detido, as vítimas, a carga recuperada e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Polícia Civil em Casimiro de Abreu para as providências legais e perícia técnica. Onde você estiver. Live FM. Soldado dos Estados Unidos é preso por tentar compartilhar informações com a Rússia. Notícias internacionais. Um soldado do Exército dos Estados Unidos foi preso ontem por supostamente tentar passar informações confidenciais sobre tanques de guerra norte-americanos ao governo russo, foi o que informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É a Guerra Fria novamente? Bem, segundo documentos judiciais, Taylor Adam Lee, de 22 anos, um soldado do Texas, é alvo dessas acusações, né? De 2 acusações federais por tentar transmitir informações de defesa nacional e exportar dados técnicos controlados sem licença. O Roman Rosaski, diretor assistente da divisão de contra-inteligência do FBI, disse que a prisão de ontem, no caso, é uma mensagem para qualquer pessoa que esteja pensando em trair os Estados Unidos, especialmente os membros do serviço que juraram proteger a pátria. O FBI e os parceiros farão tudo que tiver ao alcance para proteger os americanos e salvaguardar as informações confidenciais. Esporte. Bem, muito bem, eu quero falar aqui agora, né? Vamos falar de esporte, Copa do Brasil, mas antes, prova ciclística de São Salvador. Há uns meses atrás, nós entrevistamos um grande guerreiro da bicicleta aqui em Campos, cara que está disputando mountain bike, mas que ontem, né, acabou vencendo a categoria Master A1 da São Salvador. Bom dia, Igor Ribeiro. Bom dia, Paulo André, tudo bem? E você, cara, já competiu ontem, já tá treinando hoje de novo? Não pode parar, tem que soltar as pernas dos dois. E aqui, você já tinha competido em São Salvador, mas sua especialidade mais é mountain bike. Como é que é competir com bicicleta, no caso de estrada, que a gente chama, aqui na Santíssimo Salvador? Já participei, né, de algumas edições. E como eu te falei na entrevista passada, sempre tem batendo na trave, né, e esse ano aí, graças a Deus, consegui me dar mais alto que pode e trazer esse troféu para a nossa cidade. É uma prova que exige muito estratégia, uma prova que eu gosto por causa de bastante, é totalmente diferente do mountain bike, mas a gente treina, se dedica e no final é tudo certo. Parabéns pra você, Léo, nosso querido Igor, Léo. Ele tá, o áudio dele tá um pouco baixo, porque ele tá lá no Morro do Rato. Ele tá lá, ele tá treinando. Beleza? Parabéns, Igor. Continue assim, nesse foco seu para chegar a mais títulos na sua carreira, beleza? Parabéns. Obrigado aí. É isso aí. Valeu, então. Conversamos com o Igor Ribeiro, né? Esse cara aí que tem condições, né, de almejar mais, né, na sua carreira, né, Léo? É isso aí, um grande atleta, né? E a Corrida Ciclista São Salvador é um patrimônio da nossa região, como a gente falou aqui. É a corrida ciclística de estrada mais antiga do Brasil, completou 80 anos essa edição. Bem, agora em Copa do Brasil, né? Fluminense e Botafogo passaram. O Vasco decide hoje a sua vaga. E o Flamengo foi eliminado nos pênaltis para o Atlético Mineiro, né? O Flamengo venceu o jogo por 1-0 lá na Arena MRV. E pênalti é aquela coisa, né? O jogador do Cruzeiro chegou a perder, o Atlético perdeu um pênalti, o Rossi pegou, o Flamengo tinha que converter os outros dois e perdeu os dois em seguida, né? Com o Samuel Lino, né? Que um contrato de 22 milhões, perder pênalti é normal na carreira. E o Wallace Ian,
que isolou a bola. Aí muitas críticas ao Wallace Ian, o Felipe Luiz defendendo ele. A verdade é o seguinte, gente, não tem como um time, né, ficar disputando três campeonatos ao mesmo tempo. Eu acho que pro Flamengo vai ter tempo agora de se concentrar na Libertadores e no Brasileiro. E o Fluminense, como é que foi? O Fluminense empatou em casa ontem com o Internacional, saiu vencendo com o gol do Canóbio, mas o juiz marcou um pênalti, né, que o Fábio chegou a pegar, a mas primeira. o juiz mandou voltar porque ele adiantou um pouquinho, né? Enfim, aí na segunda cobrança foi convertido, mas com o empate o Fluminense passa, porque ele havia vencido o Internacional na partida de ida lá no Beira-Rio por 2-1. E também teve cobrança de pênalti lá na Arena da Baixada, do Atlético Paranaense, né, que venceu o São Paulo por 1-0, havia perdido do Morumbi por 2-1, e nos pênaltis o São Paulo passou, o Atlético passou por 3-0, Paulo. Agora, no Botafogo, que se classificou também, um choque de cabeça do Maicon Cruz, né? Ele teve uma concussão. E como é que ele tá? Temos notícias? Não, ainda não atualizei aqui as notícias, né? E hoje o Vasco decide a sua vaga, né? Contra o CSA. Teve um bom empate na partida de ida e agora decide São Januário. Também tem decisão hoje de Cruzeiro, CRB, jogando lá em Alagoas, né? A primeira partida foi 0-0 no Mineirão. E ontem o Bahia passou, Paulo. Passou pelo Retrô. Na Arena Pernambuco, havia vencido na Fonte Nova por 3-2. E lembrando o seguinte, a gente ainda não tem confrontos definidos, porque as quartas de final serão decididas por sorteio. Mais e o sorteio uma vez. isso acontece na próxima terça-feira. Isso aí. Agora, vamos falar aqui rapidamente? Bora. Trânsito Live. E o trânsito continua parado na descida da Ponte Laí Ferreira. Desde a Lindolfo Fraga, é a rua que dá acesso a Estilac Leal, e o trânsito tá até a Presidente Vargas, Léo. Muita retenção, mas muita retenção mesmo, né? Alguma coisa está acontecendo por ali. A gente vai informando a você que está vindo de Guarulhos para Campos, né, aqui pro lado da cidade. É melhor você pegar a Ponte Laí Ferreira, tá? Sim. Olha, estou ouvindo o programa, estou adorando. Sou o Charlie das Cuecas, da Ilha do Governador, da cidade do Rio de Janeiro. Estamos com audiência lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Olha aí. Que legal. Deve estar ouvindo a gente pelo aplicativo, Lógico, pelo site. Então aproveita, não é? faça como o Charles das Cuecas e bate o nosso aplicativo. Tá lá no Instagram, @LiveFMCampos. Tem mais mensagens chegando aqui. E eu quero também parabenizar uma pessoa especial hoje, tá, cara? Uma pessoa especial. Meu querido amigo Getulinho do Motocross lá de Monsurep. Tá completando 65 anos hoje, a família tá reunida lá, ouvindo Live Notícias. Bacana. Ele diz que lá a gente ecoa, né? O sinal da rádio ecoa. Tá aqui explicado, acidente na esquina da Recreio. Então o acidente é na Espírito Santo com a São Bartolomeu, por conta disso, tudo parado. Você, ouvinte da Live FM, pega Leonel Brizola, tá? Saia daí que você vai ficar parado. Ele tá ouvindo pelo aplicativo mesmo. Bem, Getulinho, muita saúde, muita luz pra você e sua família. Getulinho trabalha no Porto do Açu, ele é o cara lá que ajuda todo mundo e é o fera do motocross, né? Ele sempre organizou provas de motocross, eu quero parabenizar ele e sua família maravilhosa, grande ouvinte, tá? E tem uma dica também importante para você aqui, faça parte da família Braseg para ter acesso a uma saúde de qualidade com benefícios exclusivos, consultas médicas a partir de R$30 nas clínicas, né, que é a Clean Center, além de exames laboratoriais e de imagem com desconto. Na Clean Center, rede credenciada, tem aluguel de materiais para convalescentes e você ainda conta com o atendimento do excelente neuropediatra, Dr. Hugo Augusto, nas duas clínicas, hein? Neuropediatria é importantíssimo até para detecção de autismo, né? Você pode visitar a Braseg, que fica uma unidade em Guarulhos, na Professora Carmen Carneiro 354. A partir de R$ 54,20 você consegue fazer o plano de assistência familiar para você e sua família. E o Telezap lá é o 22998412606 ou na José Alves de Azevedo, 374, aqui na Beira Valão. E o Telezap lá é o 22999781256. Léo Pulha, beleza, pura. Quero parabenizar você pela super matéria que você fez, está lá no Instagram, né? Com a reclamação dos ouvintes em relação à festa de São Salvador, né?
a Falta de inoperância, organização, né? a inoperância aí da guarda e atrapalhando os fiéis na hora de sair na procissão, principalmente, né, Léo? A prioridade é a festa religiosa, não os shows. Obrigado, Paulo. E aproveito, convido você, ouvinte, novamente. Segue gente lá no Instagram, confere esse conteúdo e outros conteúdos exclusivos, @LiveFMCampus. Ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Beleza pura, valeu! E hoje tem Blitz, hein? Casas Bahia Live FM. Olha lá. Daqui a pouco. Live Notícias. O seu programa completo. Amanhã tem mais. Live FM. Rádio Live, onde você estiver.